E aí, velho? Muito bom ter você aqui mais uma vez pra acompanhar esse headshot. E na moral mesmo, velho, eu tenho que agradecer por você estar aí, porque senão, velho, eu não tava aqui, tá ligado? Então, se liga aí nesse headshot. A parada é a seguinte, hoje eu quero mandar uma ideia pra você, estabelecendo um link, tá ligado? A gente vai fazer um link entre a cidade de Gotham e um cara que é um grande pensador chamado Thomas Hobbes. A cidade de Gotham faz parte do universo DC. Pra quem curte HQ, ou pra quem tá vendo aí as adaptações das HQs no cinema, sabe que há uma imensidão de elementos, super-heróis e variações e dimensões alternativas nas HQs. Mas eu quero que a gente pense um pouco sobre a realidade da cidade de Gotham. Bem, a parada é a seguinte. Gotham é uma cidade meio punk rock. Tipo assim, você tem um cenário político meio corrompido, você tem figuras públicas que volta e meia estão envolvidas com atividades ilícitas, e você também tem a atuação forte da máfia. Tem uma porrada de mafiosos atuando em Gotham. Sem falar dos vilões. Tem vilão pra caramba em Gotham. Então, a cidade é muito sinistra. Então assim, qual é a parada? Qual é a pegada aí? Você tem um cenário, um pano de fundo aí, esse sistema, essa aura do crime, da malignidade, da galera corrompida, praticando atividades ilícitas e tudo mais. Aí o que é que acontece? A gente tá diante de uma adaptação, do lançamento de uma adaptação pro cinema, de uma história chamada Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida, ele foi idealizado pelo próprio governo norte-americano, de acordo com a narrativa das HQs. Então o governo norte-americano pensou em reunir a nata da criminalidade. O que tiver de ladrão, de assassino, de pistoleiro, ladrão de banco, mente criminosa, psicopata, vão pegar essa nata do crime para fazer o quê? Para executar missões que nem o Batman, nem o Super-Homem, nem nenhum outro super-herói normalmente aceitaria, por causa do código de honra dos caras. São missões suicidas. Muitas dessas missões envolvem matar alguém ou destruir alguma coisa assim a sangue frio. É por isso que os super-heróis não iriam topar. Então tem que ser super criminoso. Então, o Esquadrão Suicida é a reunião de super criminosos. Os principais super criminosos que a gente pode ter aí nessa adaptação, aliás, que a gente vai ter nessa adaptação pro cinema e que pertence às histórias em quadrinhos, são o Pistoleiro, que vai ser interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Will Smith. A gente também vai ter a Arlequina, que vai ser interpretada pela atriz Margot Robbie, e o Coringa, que quem vai dar vida ao Coringa é um ator, cantor chamado Jared Leto. Bem, a história promete pra caramba, porque o bicho vai pegar. Particularmente, eu vejo os personagens assim com uma riqueza de personalidade e história assim absurda. Eu tô com uma grande expectativa de ver, por exemplo, a Arlequina. A Arlequina, pra quem não sabe, ela não é dotada de mega superpoderes. Na verdade, a história dela é a seguinte: ela era uma psiquiatra que trabalhava no asilo de Arkham, tá lá na cidade de Gotham, e ela foi designada pra cuidar de ninguém mais, ninguém menos que Coringa. E quando ela tá lá cuidando do Coringa, ela se apaixona pelo cara. E aí ela vai entrando na piração dele. Durante vários momentos, ela facilita a fuga do Coringa pra que ele cometa uma série de crimes. Ela é descoberta, expulsa do asilo de Gotham, e aí ela entra na doideira, fica pirada e entra na vibe do Coringa. Uma coisa interessante que eu acredito nessa história da Arlequina com o Coringa é que ela provavelmente foi a única pessoa que conseguiu despertar algo bom naquele indivíduo. Bem, é um personagem fantástico. Ela não tem medo de nada, ela tem uma personalidade forte, ela é tipo contra as regras, é fantástico. Então, veja só, a gente tem uma cidade entregue ao crime, até o crime institucionalizado. Nós temos super-heróis que vão atuar, como o próprio Batman, que vai ser interpretado por Ben Affleck. E você tem algumas coisas que vão acontecer que um super-herói não vai fazer. Quem vai fazer é um super criminoso. Então você tem uma maldade estabelecida na maior parte da cidade, uma aura de maldade, e você tem uma maldade que é a maior, que é justamente esse Esquadrão Suicida. E o que isso tem a ver com Thomas Hobbes? Bem, segundo esse pensador político moderno, o estado de natureza do ser humano é o estado de guerra de todos contra todos. O que ele está querendo dizer com o estado de natureza? É um pressuposto. Ele parte do princípio não empírico, é uma suposição de que o ser humano é mal por natureza. Então, quando o ser humano enxerga o outro, enxerga o semelhante, ele o vê como um adversário, como inimigo. E nesse sentido, a condição psicológica de todo ser humano é de violência e agressividade, mas ao mesmo tempo de receio, de medo. Então essa é a condição. Então, como nós podemos estar vivos
se na visão de Hobbes nós queremos a destruição, a autodestruição, se é uma guerra generalizada de todos contra todos. É aí que está a parada. Para remediar o estado de natureza, que seria o estado de guerra, segundo Hobbes, foi necessário que a humanidade passasse por um processo que conduziu ao estabelecimento de uma coisa chamada contrato social. Isso mesmo. Hobbes é um dos pensadores contratualistas. O contrato social seria uma espécie de pacto coletivo, onde nós decidimos nos submeter a uma instância superior, com regras, com poderes e com algumas instituições. Nesse caso, Hobbes fala que a única maneira da sociedade funcionar razoavelmente é estabelecendo um poder absoluto. Hobbes é o cara que é favorável, por exemplo, a essa coisa que a gente olha na história como monarquia absolutista. Então, apenas colocando um poder ilimitado nas mãos de alguém é que a coisa vai funcionar. A principal obra do cara é intitulada Leviatã, que lá na Bíblia, no livro de Jó, o Leviatã aparece como um grande monstro. Em algumas outras referências, a gente pode encontrar o Leviatã como um grande demônio. Mas o fato é o seguinte, a única maneira de amenizar ou tentar neutralizar o mal que há no ser humano seria estabelecendo um mal maior. Aí a gente pode fazer um link entre o Esquadrão Suicida e o pensamento de Hobbes. Na medida em que o Estado, lá na cidade de Gotham, no universo de si, o Estado não tem condição, ou pelo menos aparece como impotente diante de determinados crimes grotescos, ele não se reveste de maldade, até porque a gente está falando de um cenário onde a democracia em tese funciona. Então o que é que o governo faz? Estabelece uma espécie de mal maior. Se a ideia é pegar um criminoso, matar um criminoso, então vamos pegar a nata do crime para tentar amedrontar, para tentar intimidar. A tentativa de botar ordem no negócio é com uma instância maligna maior. Mesmo o Esquadrão Suicida não se compara ao que Hobbes escreveu. Hobbes falou que deveria ter um governo com poderes ilimitados e não apenas um artifício como o Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida é uma espécie de vírus para combater o vírus da maldade que está espalhado em Gotham. Isso é muito louco. Mas a estratégia, a visão, é basicamente essa. Na visão de Hobbes, ainda, na ausência de um poder absoluto, na ausência de um contrato que funcione, a gente volta para o estado de natureza, que é o estado de guerra, todos contra todos. Bem, a gente não precisa concordar, nem necessariamente discordar do que esse grande pensador moderno disse, mas que dá pra gente visualizar algumas coisas da cidade de Gotham e do pensamento de Hobbes na nossa realidade, dá pra ver muita coisa. Galera, muito bom, continua acompanhando o Headshot e a gente vai aparecer com mais novidades, com mais temas e eu conto com você prestigiando o nosso canal. Headshot!